Fernanda Freitas, professora de História, e hoje nós iremos trabalhar a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra ocorre de 1914 a 1918, onde os motivos da guerra, primeiramente, são o imperialismo. O imperialismo aquele momento que ocorreu lá no século XIX, onde os países da Europa começaram a ir em busca de matérias-primas, mão de obra barata, mercado consumidor, nos países do continente da África e da Ásia, certo? Alguns países, por conta da unificação delas que foi tardia, Itália e Alemanha, elas ficaram com poucos territórios. No ano de 1885, Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro lá da Alemanha, ele resolve fazer a Conferência de Berlim, que era para poder decidir a melhor divisão dos territórios da Ásia e da África. Mas, mesmo assim, não conseguiu territórios que eles desejavam nos continentes da África e da Ásia, certo? E, de uma certa forma, eles ficaram com um pouco de raiva, certo? O rompimento do equilíbrio europeu, como eu já falei, ocorre aí com a unificação da Alemanha em 1870, após a Guerra Franco-Prussiana. Ela começa em 1870, termina em 1871, uma guerra entre França e Alemanha, ou melhor dizendo, era a Prússia, e aí depois o processo da unificação ficou condizente que aquele lugar seria chamado de Império Alemão. E aí, em pouquíssimo tempo, apesar da Alemanha não ter conseguido terras que ela desejava para o seu desenvolvimento industrial lá na Ásia e lá na África, né? Foram poucas terras que eles ficaram, eles conseguiram superar a produção de aço francesa e também no início do século XX já podiam abalar a posição hegemônica da Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha ela era a mais desenvolvida, né, industrialmente desde a primeira Revolução Industrial, certo? Nós temos também, como causas da Primeira Guerra Mundial, algumas rivalidades, entre elas a anglo-alemã. A origem dessa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha foi a competição industrial e comercial, como falamos anteriormente. A franco-alemã, que também era uma rivalidade entre elas duas, né, a França e a Alemanha, era por conta do anti-germanismo, ou seja, a França era contra a Alemanha desenvolver industrialmente. Ao mesmo tempo também a França tinha perdido lá na Guerra Franco-Prussiana para a Alemanha, certo? E quando ela perdeu, quem perde, perde terra. Sendo assim, um lugarzinho chamado Alsácia-Lorena, que pertencia à França, rica em carvão mineral, agora passou a ser da Alemanha a partir de 1871. Austro-Russa, ou seja, o Império Austro-Húngaro também era rival da Rússia, por conta da questão do Império Turco-Otomano, porque eles queriam obter uma saída para uma Mediterrânea e também controlar a Península Balcânica. O Império Austro-Húngaro era aliado ao Império Turco, diferentemente da Rússia, que já tinha até ocorrido guerra entre eles no ano de 1903, chamada Guerra da Crimeia. O pan-eslavismo, que também era liderado por povos eslavos, que eram povos que viviam naquela região ali próximo ao Império Austro-Húngaro, viu? Pregava a união de todos os povos eslavos da Europa Oriental, principalmente aqueles que encontravam dentro do território austro-húngaro, porque a Áustria ela dominava grande território dos povos eslavos. O pan-germanismo, que era liderado pela Alemanha, pregava a completa anexação de todos os povos germânicos da Europa Central, todos aqueles que tinham que falavam a mesma língua. Ele queria juntar todos eles para poder formar aí o pan-germanismo, certo? Temos também como causa o espírito nacionalista, que vai evocar para que essa guerra aconteça, porque os ideais nacionalistas que ocorrem dentro dos países, o amor pela pátria, fazer tudo por ele, se possível até entrar numa guerra para poder defender o meu país, era de fato ocorrente em muitos países da Europa, certo? O espírito nacionalista tomou conta de países europeus envolvidos na guerra. Nós temos aqui dois cartões, nós temos aqui um cartão postal, onde expressa o sentimento alemão, viu? Mostra aí uma valquíria, figura mística, segurando uma coroa de louros, aqui ó, segurando a coroa de louros, viu? O francês evoca a participação das mulheres,
E aí as mulheres estão aqui rente, né, para poder participar aí desta guerra. Lá na França, até em escolas, era ensinado esse revanchismo, ou seja, ela queria uma revanche contra a Alemanha para poder tomar de conta das terras que havia perdido para ela. A revanche contra os alemães era lembrada constantemente nas escolas e em revistas especializadas em assuntos. Nós temos aí a política de alianças. A política de aliança ainda vai ocorrer lá no século XIX. A Tríplice Aliança ela ocorre no ano de 1882 com a formação de 3 países, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, certo? Primeiramente foi entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, aí depois entrou a Itália. E aí, percebendo isso, outro grupo também vai se formar, mais tarde um pouco, que é a Tríplice Entente, no ano de 1907, primeiro a união da França com o Reino Unido e aí depois entra a Rússia, formando aí um trio, né? Um trio contra trio, Tríplice Aliança contra Tríplice Entente. Quando foi em maio de 1915, a Itália, ela não vai defender os interesses da Tríplice Aliança, ela vai ficar lá do lado da Tríplice Entente. O Império Austro-Húngaro, ele dominava boa parte da região dos povos eslavos. Dentre eles, nós temos aqui a Bósnia-Herzegovina. A Sérvia que vocês estão vendo aqui, ela já era independente e ela lutava para que regiões que eram controladas pela Áustria pudessem assim ser libertas. Nós temos também a paz armada, que ocorre desde a última guerra mais forte lá da Europa, que foi a Guerra Franco-Prussiana, que termina em 1871, até 1914. Nesse intervalo de tempo, os países europeus eles não vão ter um conflito muito forte. Houve algumas desavenças, houve algumas revoltas, houve algumas guerras, mas não tão grandiosas. E aí os países começaram a entrar numa corrida industrial armamentista. Ou seja, eles estavam se armando para o evento que iria ocorrer entre 1914 e 1918. Paz porque não estava ocorrendo guerra. E armada porque eles estavam se preparando, certo? Nós temos aqui a questão balcânica. Um dos principais focos de atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, onde chocava o nacionalismo da Sérvia. A Sérvia, como eu já falei aqui para vocês, que ela queria tomar de conta de regiões que pertenciam ao Império Austro-Húngaro, melhor dizendo, defender regiões ali próximas, viu? Apoiada pela Rússia, ou seja, a Sérvia tinha apoio da Rússia para poder libertar os povos do Império Austro-Húngaro. E a expansão da Áustria, né, aliada na Alemanha. Em 1908, a Áustria anexou a Bósnia-Herzegovina ao seu território, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a Grande Sérvia, incorporando aquelas regiões habitadas por eslavos, porque também era a região eslava, os povos sérvios. No dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do trono austro-húngaro, e aí ele resolve, né, fazer uma visita lá na Bósnia, juntamente com sua esposa. E aí ele foi, por conta do nacionalismo sérvio, né, lá se formou uma organização nacionalista chamada União Moche, cujo braço armado era o grupo terrorista Mão Negra. E aí era um grupo de estudantes nas quais esses se organizaram para poder fazer então o atentado a Francisco Ferdinando. Quando ocorre aí, através de Gravino Príncipe, a morte de Francisco Ferdinando e sua esposa. E aí isso vai ser o ponto inicial, né? O estopim, melhor dizendo, para que a Primeira Guerra Mundial viesse a acontecer. O que acontece? O Império Austro-Húngaro, ele foi acometido, né, de um crime. Por quem? Por povos sérvios. E aí, eles esperaram alguns dias para que a Sérvia dissesse algo, só que a Sérvia não redimiu, não fez nada, não disse nada. E aí, o que acontece? O Império Austro-Húngaro resolve decretar guerra à Sérvia, Áustria contra a Sérvia. Como a Sérvia era aliada ao Império Russo, o Império Russo vai decretar guerra à Áustria.
Quando o Império Russo decreta guerra à Áustria, como a Alemanha era amiga da Áustria, a Alemanha decreta guerra à Rússia. E a França, doida por uma revanche contra a Alemanha, e a Rússia era aliada a ela em relação à Tríplice Entente, aí a França aproveita e declara guerra à Alemanha. Estava formado aí o cerco, certo? E aí França contra a Alemanha, Alemanha contra a Rússia, Áustria-Húngaro contra a Sérvia, Rússia contra a Áustria. Estava aí formado, certo? E aí começa as fases da guerra. A guerra de movimento, que ela durou de agosto a novembro de 1914 e foi marcada por um intenso movimento de tropas, né? Houve o plano Schifrin, onde a Alemanha pensava, não, primeiro vamos atacar a França, depois a gente enfrenta a Rússia. Derrotaria primeiro a França, e depois que iria combater a Rússia. Só que não foi assim que aconteceu. A Alemanha, olha só o que acontece. O exército invadiu primeiro a Bélgica. Antes de chegar na França, ele invade primeiro a Bélgica. Voltar aqui o mapa. Primeiro a Bélgica, essa regiãozinha aqui, Alemanha contra a Bélgica. E aí a Bélgica era um país que não tinha nada a ver com a guerra, era um país neutro. Quando eles entram lá, eles dizimam muita gente. Embora os belgas tenham procurado forças para poder deter os alemães, mas não consegue. E aí a vez na qual o Reino Unido declara guerra à Alemanha. Assim que eles entram na Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Alemanha. E aí depois que passam pela Bélgica, chega a França. Só que o ideal deles era chegar até a capital da França, em Paris. Só que não consegue. Por quê? Porque os franceses já estavam lá com uma outra ofensiva, viu? Além do mais, os russos, que os alemães não esperavam, eles começaram a adentrar no território alemão. E aí o que acontece? Obriga o general alemão Moltke a uma divisão de forças. A França salvou-se do fulminante ataque alemão na Batalha do Marne, porque a França já estava certa que ela ia ser dominada, porque o arsenal bélico da Alemanha era coisa de outro mundo, bem sofisticado. E aí surge aí a Guerra das Trincheiras, onde a França começa a perfurar buracos entre... Gente, essas trincheiras, elas vão do Mar do Norte até a Suíça. Era quilômetros e quilômetros de buracos, onde as pessoas ficavam dentro deles para poder se proteger. E aí, quando os alemães perceberam, também foram fazer os buraquinhos. E aí começa a tal da Guerra das Trincheiras. Aqui eles conviviam com ratos. Tinha lugares, aqui tá bem apertadinho, né, nessa imagem. Tinha lugares que o espaço era bem maior e eles ali cozinhavam, dormiam, viu? Mas aqueles corpos que quando levavam tiro, eles não tinham condição de tirá-lo para fora. Terminavam putreficando dentro dos buracos, ou seja, apodrecendo. E eles deveriam conviver com aquilo, certo? E aí foram 4 anos dentro de buracos, se defendendo a partir dessa forma. Na frente oriental, o exército alemão vencia sucessivas batalhas contra o mal treinado e mal armado exército russo. Na Ásia, porém, os japoneses venciam e se apoderavam das colônias alemãs no Oriente. Lembrando que nessa época os japoneses eles ficaram do lado da Tríplice Entente, viu? Estava contra os alemães. As contínuas derrotas russas aceleraram a queda da autocracia czarista, culminando nas revoluções de 1917 que implantaram um governo socialista, porque foi nessa época, durante a Primeira Guerra Mundial, que o poder do czar, que era uma monarquia que havia lá dentro da Rússia, foi derrubada por uma revolução socialista, ocorrente no ano de 1917. E como o povo, a maioria das pessoas queriam que a Rússia saísse da guerra, acontece que o governo socialista, em outubro de 1917, ele resolve aí fazer um tratado, viu? Um tratado entre a Alemanha e a Rússia, chamado Brest-Litovsk, na qual entregava para a Alemanha países que nós conhecemos como Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, aqueles países ali do norte da Europa, que era da Rússia, agora passaria a ser da Alemanha, só para poder eles saírem da guerra, viu? Nós temos aí alguns modelos de armamentos, como o tanque de guerra, gases tóxicos, viu? Metralhadoras, granadas, armas bem sofisticadas.
Nós temos também aviões biplanos que carregavam cerca de 3 tripulantes armados com metralhadoras, com bombas. Tinha também outra arma aérea, que era o dirigível, que servia para bombardear cidades com o objetivo de abalar a moral das populações. Outros armamentos, como submarinos, que foram fabricados aí pela Alemanha. A Alemanha era mais sofisticada, viu? Nós temos também aqui uma foto onde mostra o poder da Alemanha sobre outros navios, porque com seus submarinos eles entravam em águas inimigas, né? Encontravam ali cargueiros levando mantimentos ou armamentos e eles terminavam perfurando o casco desses navios e aí afundando-os. E aí quando foi no dia 7 de maio, um submarino alemão ele torpedoou um navio de passageiros inglês Lusitânia na costa irlandesa, onde foram mortos 1.198. Dentre eles havia 128 norte-americanos. E aí foi um pretexto na qual os Estados Unidos entrou na guerra, do lado da Entente, claro, viu? Entrada dos Estados Unidos, nova guerra de movimento, porque houve a primeira guerra de movimento, depois houve a guerra da trincheira e para finalizar a guerra de movimento, que é onde a Tríplice Entente vai ganhar forças com a entrada dos Estados Unidos e vai conseguir êxito para poder derrubar os alemães. Aqui nós temos algumas declarações de guerra no ano de 1917, que foram várias, todas elas contra a Alemanha. Inclusive nós temos no dia 26 de outubro de 1917 do Brasil contra a Alemanha, depois dela também derrubar alguns cargueiros que estavam levando café para a Europa. Em virtude da paz selada com os russos, os alemães deslocaram suas tropas porque achavam que eles iriam conseguir derrotar a França, né, depois que a Rússia se entrega. E aí recomeça a guerra de movimento, mas os países da Entente conseguiram reagir e vencer as forças alemãs na Batalha do Marne. Graças à superioridade econômico-militar dos aliados, paulatinamente as potências centrais foram sendo derrotadas. Em novembro de 1918, o próprio Kaiser Guilherme II renunciava, o Kaiser que era o imperador lá da Alemanha, refugindo-se na Holanda. O novo governo social-democrata da Alemanha assinou a Armistício em Copenhague, finalizando a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí alguns tratados de paz. Os países foram dos países vitoriosos no ano de 1919, lá no Palácio de Versalhes, na França, onde para a Alemanha ocorria a devolução da Alsácia-Lorena, perda de todas as suas colônias, entrega de uma faixa de terra à Polônia, dando acesso para o mar, porque a Polônia era fechada, não tinha acesso para o mar, e agora teria esse poste aí. Indenização aos vitoriosos, a quantia de 33 bilhões de dólares, redução do exército ao máximo de 100 mil homens e extinção da força aérea. E todos os armamentos que eles tinham também deveriam ser entregues para os países vitoriosos. E aí, como a Áustria era aliada à Alemanha, ela também teve seu triste fim. Olha só, com o Tratado Saint-Germain, que desmembrou o Império Austro-Húngaro, agora seria Áustria e Hungria, retirando a saída para o mar da Áustria e forçando a reconhecer a independência da Polônia, Tchecoslováquia, da Hungria e da Iugoslávia, que pertencia a eles. O Tratado de Trianon retirava da Hungria mais 2/3 do seu território. Os tratados de paz impostos aos derrotados, especialmente de Versalhes, semearam o espírito de revanche e descontentamento que iria desembocar 20 anos mais tarde na Segunda Guerra Mundial. Viu? Aí nós temos aí alguns chefes de Estado, esses que participaram da Primeira Guerra Mundial, dentre eles da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, viu? Aqui desse lado nós temos também magnânimos, aí, pessoas que lideravam países, também, né, saindo aí do momento onde foi assinado os acordos. E as consequências, o saldo trágico da Primeira Guerra foi de 13 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. Houve também a criação da Liga das Nações, com sede em Genebra, o objetivo dela era garantir a paz internacional. Só que ela já nasceu enfraquecida, porque a Alemanha estava fazendo parte, mas ela não respeitava essa Liga das Nações, assim também como a Rússia, porque a Rússia tinha um governo comunista. E os Estados Unidos também não participaram dessa paz, dessa Liga das Nações, melhor dizendo. A ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial ocorreu aí no século XX, nos anos 20 do século XX, né? E aí quando foi
na década de 30 do século XX, ocorre essa empreitada com a vinda de políticos autoritários como nazismo e fascismo, que vai fazer com que ocorra a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí nós temos o mapa, o depois da Primeira Guerra Mundial, como ele ficou, certo? E aqui nós encerramos, e bons estudos e obrigada pela atenção.